Análise de cesta de mercado com algoritmo a priori. Venda cruzada, famoso cross-selling no ClickView. E aí, pessoal, tudo 100%? Por que você acredita que o pessoal acaba não usando o ClickSense em ciência de dados? Será por causa do custo da licença? Apesar que tem a licença no cloud que não custa tão caro assim. A sua limitação de usar recursos de ciência de dados, algoritmos, é a falta de ter o código pronto, a função pronta no ClickSense, ou a falta de conhecimento de como funciona o algoritmo e a parte básica, né? A parte teórica do algoritmo. Então vamos tirar essa dúvida? Então vamos aqui para o computador, sem enrolação. Algoritmo a priori, como sempre, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Algoritmo a priori é um algoritmo para mineração de conjunto de itens frequentes e aprendizado de regras de associação em bancos de dados relacionais. Ele prossegue identificando os itens individuais frequentes no banco de dados e estendendo-os a conjuntos de itens cada vez maiores, desde que esses conjuntos de itens apareçam com frequência suficiente no banco de dados. Os conjuntos de itens frequentes determinados por a priori podem ser usados para determinar regras de associação que destacam tendências gerais no banco de dados. Isso tem aplicações em domínios como análise de cesta de compras. Olha só, aqui no canal do Universo Discreto, eu sou inscrito nesse canal faz bastante tempo, recomendo bastante a inscrição aqui no canal. Em particular, esse vídeo aqui, que é de 4 anos atrás, ó, tem aqui sistema de recomendação e regras associativas com a priori teoria Machine Learning 23.1. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Eu não vou executar o vídeo dele aqui, né? Até porque eu não pedi permissão. Então, desculpa aí se, né, não puder, me avise, eu removo o vídeo e tal, mas ficaria feliz de poder colaborar de alguma forma aqui com o conteúdo, porque o conteúdo realmente é muito bom. Então aqui nesse vídeo, olha E só. aí, meu amigo e minha amiga do Universo Físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, continuando aí a série de Machine Learning, vou falar de mais um algoritmo aqui para vocês. O algoritmo se chama a priori. E eu estava bem ansioso para gravar esse vídeo aí. Qual que é a importância aí desse algoritmo? Não é um algoritmo tão famoso assim de nome, mas com certeza algo relacionado a ele você já deve ter se envolvido aí de alguma maneira usado. O a priori é o algoritmo, um dos mais básicos possíveis para você ter sistemas de recomendação. Então, por exemplo, quando o Netflix te recomenda um filme para você assistir, muitas vezes não, essa recomendação costuma ser baseada em outras pessoas com perfis parecidos com o seu e que viram aquele filme e gostaram, então ele acaba recomendando para você também. Entenderam, né? Então, vamos pegar aqui. Eu vou adiantar o vídeo dele aqui para os pontos. E aí eu vou mostrar aqui no ClickSense como fazer essas análises aqui. Mas recomendo que vocês assistam o vídeo. Eu vou deixar no card aqui. Aqui do lado, né? Vou deixar o vídeo aqui no card e vou deixar também o link na descrição do vídeo para vocês assistirem o vídeo dele lá, tá bom? Então, olha só. Ele mostrou aqui no tablet dele que ele tem aqui um T1, né, a transação 1 até a transação 8, e aqui tem os itens que está em cada uma da transação. Então, vindo aqui para o nosso aplicativo no ClickSense, eu fiz esses exemplos aqui, mas deixa eu mostrar uma coisa importante para vocês aqui, ó. Eu carreguei um pouco diferente os dados dele ali, porque vai depender de como está o teu modelo de dados, né? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei aqui o código do pedido. Então, pedido 1 vendeu abacate, vendeu cerveja, vendeu arroz e vendeu frango, que é o que ele mostra aqui, né? Ó, abacate, eu falei abacate, não foi? Não, esquece, eu tô cansado já. Já é 11 horas, deu problema aqui na gravação, tô gravando com OBS aqui. Vai ficar um pouco diferente a gravação, mas deixa nos comentários aí se ficou melhor, se o áudio tá bom, se a qualidade da imagem ficou melhor. Ainda vou fazer esses ajustes aí, então desculpa aí se caso tenha algum problema no vídeo aí, né? Tomate, cerveja, arroz e frango. Então, pedido 1, tomate, cerveja, arroz e frango, certo? Porém, normalmente em um banco de dados, a gente não tem essas informações, os produtos um do lado do outro, né? A gente vai ter o registro linha a linha, transação por transação.
No máximo, a gente vai ter aqui o código do pedido e qual foi o produto vendido naquele código do pedido. E você pode ter mais de um item vendido no mesmo pedido, né? Isso aqui é a tabela de detalhe do pedido. Inclusive, eu até carreguei esses dados aqui usando os bolhas para mostrar para vocês que a gente pode fazer isso sem saber nada de código. Então, a única coisa de código que tem aqui é isso aqui mesmo, tá? É essa tabela que ele mostra ali no exemplo dele. Aqui tem um exit script e eu vou mostrar os exemplos para vocês e deixem nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo fazendo esses mesmos cálculos aqui, mas com essa outra estrutura de dados aqui, onde a gente tem detalhe pedido, quantidade, valor, preço do pedido, aí o código do pedido está em outra tabela, etc. Né? E sem usar código, só usando o mouse mesmo, certo? Então vamos aqui para a pasta. Aí aqui na pasta eu montei essa tabela com essa visualização, onde o T1 tem esses 4 itens vendidos, igual o exemplo dele aqui, ó, T1 com os 4 itens vendidos, T2 com esses 3 itens, T3 os mesmos 3 itens, né? T4 com esses 2, T5 esses 4 itens, T6 esses 3 itens, T7 esses 2, T8 esses 2. Então, pausem o vídeo, confira, mas é isso aí, certo? Feito isso, eu vou avançar mais um pouco aqui, aí ele vai mostrar como que ele faz o cálculo do suporte. Então eu montei essa outra tabelinha aqui, que é quantas vezes o tomate foi vendido? 4 vezes. Então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Quantas vezes a cerveja foi vendida? 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arroz, 5 vezes. Frango, 2 vezes. Mamadeira, 4 vezes. Abacate, 2 vezes. Ok? Total de transações, 8. Então, se a gente contar, ó, de 1 a 8, tem 8 pedidos, em 8 pedidos esses itens foram vender. Aqui cai aquela diferença entre produto vendido e item vendido. Lembram disso? Que você pode ter, eu vendi um ar-condicionado, eu vendi um item. Mas se eu vender 50 ar-condicionados, continua sendo um item, né? Que é um ar-condicionado. 50 ar-condicionados é a quantidade do item vendido. No supermercado, quando você faz uma compra no supermercado, você passa 12 caixas de leite, né? Então vai estar lá leite 12 vezes, ou vai ter 1 litro, mais 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 1 litro. Né? Se passa a caixa ou passa 1 a 1 ao item, né? Vocês entenderam, certo? Então, quando a gente divide aqui o item, né, vendido pelas transações, então quer dizer que esse tomate teve 4 vezes, né? Teve 4 vendas dele. Dividido por 8, que são a quantidade de transações, o suporte quer dizer que ele foi vendido em 0,5%, ou seja, 50% das vendas, né? É isso mesmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente, ó. Em 50% das vendas, ele foi vendido 4 vezes. Aqui, 75% das vendas, cerveja foi vendido, tal. Então, esse cálculo aqui, que é o que ele está mostrando aqui, tá? Então, ó, 4 tomate. O suporte do tomate é 4 dividido por 8. Então, 4 dividido por 8, 0,5. Da cerveja, 6 dividido por 8. 6 dividido por 8, 0,75. Então, por aí vai, beleza? Entenderam, né? Isso aqui ele chama de K1, por isso que eu coloquei aqui também, ó, tabela K1. Ele chama, né, do algoritmo. Aí eu vou adiantar mais um pouco aqui, ó. E aqui ele colocou uma regra que é a seguinte, ó. Tudo que for menor que 3 por 8, né, dividir 3 por 8 aqui, que são itens menos relevantes. E aí ele explica que é por causa da questão de performance e tal, que são muitos itens, aí o algoritmo vai demorar demais, que provavelmente é o problema que a maioria enfrenta com essa questão de performance. Como no Click a gente não tem esse problema de performance por causa da memória associativa, eu não fiz essa restrição de quantidade e deixe nos comentários aí se vocês querem que eu faça isso com 10 milhões de linhas, 50 milhões de linhas, para a gente ver a performance disso. Eu gravo outro vídeo falando sobre a performance disso. Mas aqui eu coloquei essa tabelinha aqui que ele faz essa restrição aqui. E aí, para fazer essa restrição, é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a tabela com esse cálculo, mas eu quero mostrar só o que está acima de 2 dividido por 8, né? Então, aqui nas propriedades da dimensão,
você vai colocar a limitação valor relativo, e aí eu coloquei maior ou igual que 10%. E aí quando coloca aqui maior ou igual que 10%, no objeto aqui, automaticamente ele só vai mostrar o que é maior que 10% aqui do... Considerando, né, qual a medida que ele considera aqui, ó, 10% vezes vendidos, entendeu? Então, os itens que é mais que 10% de vezes vendido, né? Aí ele vai aparecer ali, senão ele não aparece, beleza? Então aqui tá mostrando já os dados que ele mostrou aqui, ó. Os dois que ele eliminou ficou só 4. Então nessa tabela aqui tem os 4 que ele manteve. Só que a gente vai fazer o exemplo para todos ali, ou para quantos você quiser, tá bom? Aí aqui ele faz a conta apenas desses 4 aqui, e aí ele vai fazer o K2 dos 4. Então eu vou já aqui para o K2 dos 4. Aí ele explica, vão lá assistir o vídeo, tá? Por favor. Ele está fazendo o K2 dos 4, então ele fez o K2 dos 4. O que é o K2? Ó? É o suporte do tomate da cerveja. Então se a gente vier aqui, ó, vou pegar aqui o terceiro item mais vendido, que é o tomate, tá vendo? Tomate é o terceiro item mais vendido. Se eu selecionar o terceiro item mais vendido em comparação com o primeiro item mais vendido, não é isso? Ó? Se a gente vier aqui, é tomate e cerveja. Então ele quer comparar o terceiro item mais vendido com o primeiro mais vendido. Selecionei aqui o primeiro com o terceiro, certo? O primeiro com o... Desculpa. O terceiro mais vendido com o primeiro mais vendido, eles dois têm o suporte de 0,35, que é 3 dividido por 8. Então, se a gente vier aqui, ó, 3 dividido por 8. Tá, mas e se eu quiser saber o tomate com arroz? Então, eu vou vir para aqui, ó, tomate com arroz. Né? Só segurar o CTRL e clicar. Então, tomate com arroz também é 3 por 8. Tá aqui, 3 por 8. E o tomate com a mamadeira? Tomate com mamadeira. Tomate com mamadeira, 0, ó, não tem. Entendeu? Tomate e mamadeira junto não vendeu. Tomate, cerveja com arroz. Cerveja com arroz. Cerveja com arroz é 5 por 8. Então dá 0,65. Olha lá, 5 por 8. E. Puta, eu vou fazer, já fiz tudo, né? Cerveja com mamadeira. Cerveja com mamadeira, 3 por 8. E arroz com mamadeira, 2 por 8. Vamos lá. Arroz com mamadeira, 2 por 8. Beleza? Então bateu. Certo? Tá batendo aqui. Aí ela avança aqui, ele vai explicando e a mesma coisa. Tá vendo que o limite que ele definiu aqui é de 3 por 8? Isso aqui é a decisão do analista de dados, tá? Por causa de questão de performance, mas no clique a gente não precisa se preocupar com isso. Aqui tá 3 por 8, o limite é 3 por 8, então esses dois aqui, esse aqui deu 0 e esse aqui deu 2 por 8. Então ele descarta outra vez para fazer o K3, entendeu? Ó, descartou esses dois para fazer o K3, ou seja, ele está reduzindo as opções para poder fazer o K3. Então aqui no K3 a gente vai fazer essa comparação aqui, ó. Vou avançar, tá? Opa, não vai dar problema na internet logo agora. Então chegou aqui no K3. O K3 é tomate, cerveja e arroz. Então se eu vier aqui, ó, tomate, cerveja e arroz. Tomate, cerveja e arroz, quando os três são vendidos junto, dá 3 por 8, que dá 0,35375, né? 3 por 8. Cerveja, arroz e mamadeira. Cerveja, arroz e mamadeira. Ó, cerveja, arroz e mamadeira dá 2 por 8. Então, seguindo a regra que ele definiu de 3 por 8, esse aqui vai ser eliminado. E aí fica só esse primeiro aqui. Então, esse aqui é o K3, que está dentro da regra. Ele escolheu um item, que é o arroz, a cerveja, o tomate, o arroz e a cerveja. Cerveja, arroz, tomate, tanto faz, né? E aí ele vai começar a fazer a análise, fazer os cálculos, né? Para não ter que ficar fazendo cálculo desse outro aqui, mas você poderia fazer o que você desejar. Essas perguntas, né? Do total ali da cerveja,
Cerveja com arroz, o T é o tomate com a cerveja, o tomate com o arroz. E aí são várias perguntas ali, e aqui ele colocou essas perguntas aqui. Então a gente tem aqui, ó, de relação com o K1 com o K2, né? Se eu compro tomate, eu também compro arroz e cerveja. Se eu compro arroz, também compro tomate e cerveja. Se eu compro cerveja, eu compro tomate e arroz. Aí aqui já é na questão do K2, é o contrário, né? Se eu compro tomate e arroz, eu também compro cerveja. Se eu compro tomate e cerveja, eu compro arroz. Se eu compro arroz e cerveja, eu compro tomate, que é aquele primeiro conjunto ali variando, né? Todas as variações do primeiro conjunto. Então, se a gente vier para cá e fizer essa variação aqui, ó, tomate, arroz e cerveja, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, tomate, arroz e cerveja. Esse aqui é o conjunto, tomate, arroz e cerveja. Qual que é a confiança dessa combinação aqui, ó? Então ele vai calcular a confiança. Deixa eu avançar aqui que eu acho que fica melhor. Vocês vão assistir o vídeo lá, vocês vão entender bem isso aqui, tá? Se a gente pega aqui, ó, primeiro cálculo aqui, ó, tomate, cerveja e arroz, certo? Se a gente pegar tomate, cerveja e arroz e dividir pelo K1 do tomate, então aqui, ó, tomate, arroz e cerveja, ou cerveja e arroz, né? Dividido pelo tomate. Qual que é o índice de confiança? Ou seja, o K1 para o K2, né? É de 0,75, certo? Então, se a gente resolver a conta aqui, ó, que é os 3 itens, né, comprados, dividido pelo suporte do tomate, dá 3 dividido por 8. Então, ó, 3 dividido por 8, 0,35 de suporte. 0,35 de suporte dividido por 0,5, que é 4 dividido por 8 do tomate. Tá aqui, olha só. Olha lá. Tá vendo? 3,8 dividido por 4,8. Então, 3,8, desculpa, pessoal. É o cansaço. 3 dividido por 8 dá 0,37. 4 dividido por 8 dá 0,5. 0,37 dividido por 0,5, 0,75. Beleza? Que é o que vai chegar aqui. Olha lá. Tá vendo? 0,75. Aqui no segundo item, ele vai fazer a conta, é arroz. Se eu comprar o arroz, eu também compro tomate e cerveja. Então, olha lá. Se eu comprar arroz e comprar tomate e cerveja, qual que é o índice de confiança? Entendeu? Ó, selecionei arroz, tomate, cerveja. Dá 0,06. Então, tá aqui, ó, 0,06. Se for cerveja, tomate e arroz, que é o terceiro aqui, ó. Então vamos lá, cerveja, tomate e arroz, 0,5. 0,5. Aí no quarto item já é diferente. É tomate e arroz vende cerveja. Então, tomate e arroz vende cerveja. Olha lá. Aí aqui embaixo a confiança é de 1. Então, ó, confiança de 1. Por que que é diferente, ó? Tomate, arroz e cerveja. Tá vendo? Se eu comprar tomate, eu também compro arroz e cerveja? Ou, se eu comprar tomate e arroz, eu compro cerveja? Entendeu? Então, por isso que o índice de confiança muda, porque agora é esses dois juntos. Aqui era só um, aqui agora são dois. Tomate e cerveja, compra arroz? Então, ó, tomate e cerveja, compra arroz? Confiança de 1. Arroz e cerveja, compra tomate? Quem compra arroz e cerveja, compra tomate? Olha lá, 0,6 o índice de confiança do K2 para o K1. Né? Ó, 0,6. Depois de calcular a confiança, vai calcular o lift, né? Left não, lift, é o lift.
vai calcular o lift, né? Olha lá. E aí ele definiu aqui a regra de 0,6 para limitar os cálculos, para não ter que calcular tudo, aquela história já da questão por questões de performance, né? E aí para poder calcular o lift, olha só. Aí aqui ele dá uma outra explicação do leite e escova. Vão lá assistir né, dos produtos aqui. Eu vou pular essa explicação aqui, tá? De um outro exemplo que ele colocou, né? Aqui maior que um, tal. Ele está explicando o lift aqui, tá? Aí vocês assistem lá e vê o entendimento. Eu vou mostrar os cálculos, porque daí você vai assistir esse vídeo dele aqui, depois volta para o clique e aí você vai conseguir fazer, certo? Então aqui, ó, para calcular o lift do tomate, arroz e cerveja, ao invés de dividir tomate, arroz e cerveja pelo tomate, você vai pegar tomate, arroz e cerveja e dividir pela multiplicação do tomate e do arroz e da cerveja, entendeu? Você vai pegar o peso do arroz e da cerveja e o peso do tomate, né, a confiança, o suporte, desculpa, vai pegar o suporte e multiplicar os dois e dividir o suporte do tomate, arroz e cerveja por esse resultado, ok? Então vou pegar aqui, ó, tomate, arroz e cerveja, tomate, arroz e cerveja, que o suporte do tomate, arroz e cerveja é 3 dividido por 8, tá vendo? Ó, 3 dividido por 8 que dá 0,37, né? O suporte do tomate é 4 dividido por 8, certo? Ó, 4. Então 3,8 dividido por 4 dividido por 8, que multiplica 5 por 8. 5 por 8 é o arroz e a cerveja. Então se a gente vier aqui, ó, e eu pegar o arroz e a cerveja, olha lá, 5 por 8, tá vendo que dá 0,62, ó. 5 por 8. Então, quando resolver esse cálculo, vai dar 24 dividido por 20, que vai dar, deixa eu avançar mais um pouco aqui, 1,2. Então, vamos lá, ó, eu já esqueci. Tomate, arroz e cerveja. Tomate, arroz e cerveja. Opa, desculpa aqui, ó. Tomate, arroz e cerveja. 1,2. Ufa. Eu conferi tanto esses cálculos aqui, agora para dar diferente logo agora na hora da gravação, né? Então deu 1,2 aqui no K1. Só. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a conta para todos os itens, né? Então aqui, ó, pegar aqui os resultados, ó, no segundo item aqui 1,6, porque no segundo item é arroz, tomate e cerveja. Então, arroz, tomate e cerveja. Arroz, tomate e cerveja, o lift é 1,6. Tá aqui, ó. 1,6. Se a gente pegar. Acho que eu vou ter que voltar um pouco aqui para ver qual é o 3. O terceiro ele não fez, né? Ele pulou pro quarto. Então, o quarto. Deixa eu ver se eu pego um frame aqui que tenha os dois, mas eu acho que não vai ter. O quarto é tomate, arroz e cerveja. Tomate, arroz e cerveja. Aí, tomate, arroz e cerveja, ó. Tomate e arroz, compra cerveja, né? Aí o lift do 4 tá aqui, ó. 4, o lift é 1,3, que é do K2 para o K1, né? Então 1,33, certo? O quinto, olha lá, o quinto é tomate, cerveja e arroz. Então, tomate, cerveja e arroz. Tomate, cerveja e arroz, o lift é de 1,6. Olha lá. Aqui, ó. O 5 é 1,6 e o 6 vai dar 1,2. E o 6, quem é o 6? Olha lá. Arroz, cerveja e tomate. Então, arroz, cerveja e tomate. 1,2 o lift desse aqui. Beleza? Tá, e para fazer tudo isso aqui, né? Esse aqui é fácil, né? Para fazer esse aqui, descrição do produto, count do código do pedido. Então, se eu contar quantos códigos do pedido tem para cada produto, ele vai dizer, né? Então, esse produto está em 4 pedidos, esse aqui está em 6, esse aqui está em 5 e 2, etc. Transações
count total distinct por causa do modelo de dados. Dependendo do modelo de dados, você não vai precisar colocar o distinct, né, para poder chegar no resultado certo. É o ideal, né, não ter que usar o distinct, mas pelo exemplo que eu fiz aqui, o exemplo dele. Outra coisa que eu esqueci de falar, por que tem essa coluna ordem aqui, né? É porque ele fez o exemplo aqui e não estava numa ordem, nem estava em ordem alfabética, eu não entendi qual foi a ordem que estava ali do coisa. E como, para ficar mais parecido com o exemplo dele, eu coloquei ícones, né? Coloquei emojis aqui. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, que na mesma ordem que ele colocou lá, aí 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, para poder ficar na mesma ordem da tela lá, para ficar mais fácil a conferência, entendeu? Mapeamento de documentos é importante. E aí, para fazer aqui transações, contar quantas transações teve, suporte divide a quantidade de vezes que o produto aparece no pedido, né? Quantidade de vezes que ele foi vendido, dividido pela quantidade de transações, beleza? Divide um pelo outro, aí você vai ter aqui o suporte, né? Então esse aqui é fácil para fazer o K1. Para fazer o K2, aí o bicho começa a pegar. Porque para fazer o K2, primeira coisa, né? A gente vai criar dois estados alternativos, três na real, né? Três estados alternativos. Então, se a gente ver aqui, ó, item mestre, estados alternativos. Eu criei o estado alternativo 1, 2 e 3. Para criar, só clicar em criar, dar o nome e pronto, tá? Então, não tem segredo. Criou os estados alternativos. O que é os estados alternativos? É como se eu fizesse uma cópia do meu modelo de dados na memória, onde eu vou trabalhar essa cópia de forma separada. Então o usuário vai poder fazer qualquer seleção em qualquer uma dessas três cópias, né? Que aí eu tenho 4 cópias, tá? Como 4, você fez F1, F2, F3. Filtros 1, filtros 2 e filtros 3 são as cópias que eu fiz, mas o modelo padrão continua lá. Então a gente tem 4 versões do nosso modelo de dados na memória. E a gente pode selecionar com os dados, tá? Fazer os filtros com os dados. Então, se eu selecionar um aqui nesse item, esse produto aqui, ó, essa tabela, ela tá no estado alternativo padrão, certo? E aí na seleção aqui da dimensão, eu vou colocar o que eu filtrei no primeiro filtro, no primeiro estado alternativo, o que eu fiz no segundo estado alternativo e o que eu fiz no terceiro estado alternativo. E eu vou usar a função only para poder fazer esse set análise para pegar só o que eu selecionei lá no estado alternativo e mostrar o que foi selecionado, e aí ele vai montar aqui embaixo. Então, se eu tiro o filtro aqui, ó, vou limpar os filtros, não tenho que exibir, faça apenas selecione um produto no filtro 1 e ou no filtro 2, né? Então, aí sim, se eu selecionar aqui o tomate e o arroz, olha só, eu estou vendo aqui o K2, certo? Porque é só 2 produtos selecionados. E aí aqui nos filtros, ó, tá vendo? Só o K2 e o only é que vai jogar esse tracinho aqui, que seria o filtro 3 que eu não fiz seleção. Aqui nas medidas eu tenho uma regra. Se eu estou analisando o K2, eu coloquei o K2 aqui, eu vou fazer esse set análise, que é contar quantas vezes o produto filtrado no filtro 1, quantos pedidos ele foi, né? Eu filtrei o produto, em quantos pedidos ele está. Aí eu filtrei o segundo produto. Esses 2 produtos, eles são vendidos juntos, ou seja, tem interseção dos códigos nesse produto. Então, o código do pedido desse produto aqui também está na lista do produto 2, né? Então, o produto 1 e o produto 2 são vendidos junto. Se sim, conta quantas vezes isso aconteceu, certo? Aí a gente tem aqui, ó, 3 vezes. Quantas transações são? Olha lá. Se na primeira coluna lá eu não tenho valores, né? Não tem para que fazer a conta de quantas transações são, tá? E aí aqui, senão a tabelinha fica mostrando o item vazio lá, mas se não tem item para mostrar, porque aqui o total distinct faz isso, né? Enfim,
divide, aqui é total transações. O suporte é a primeira coluna, né? A primeira medida, column 1, não é a primeira dimensão, tá? Aqui column pega a medida, então a primeira medida dividido pela segunda medida, certo? Quando eu faço mais uma seleção aqui, ó, vou selecionar aqui a cerveja, certo? Quando eu selecionei a cerveja, esse cálculo aqui não é daquele item aqui. Então a regra aqui é o seguinte, ó. Este item aqui não tem a condição de cálculo, então você mostrar C, ó. Mostrar C tiver um item selecionado aqui, um item selecionado aqui e mais de um item aqui no terceiro filtro, entendeu? Se tiver mais de um item selecionado no terceiro filtro, aí ele mostra. Como só tem um item selecionado no terceiro filtro, essa medida não é exibida e essa medida é exibida. Então, essa medida aqui é a interseção dos três conjuntos. O que foi selecionado do primeiro produto, do segundo produto, do terceiro produto. E aí conta isso aqui, certo? Foram três. E aí a condição de exibição, cadê? Condição de exibição é essa, né? Ó, tem que ter pelo menos um item selecionado. Só pode ter um item selecionado em cada filtro, certo? Feito isso, agora a gente tem o suporte calculado aqui dos itens selecionados. A gente pode fazer o cálculo da confiança. Então, o cálculo da confiança é os três itens selecionados dividido pelo total de transações. Isso tudo dividido por o primeiro item selecionado no primeiro filtro dividido pelo total de transações. Ou seja, é exatamente essa primeira equação aqui, né? Já não sei onde está mais. Então, os três itens selecionados dividido pelo tomate. Que no caso eu estou usando o primeiro filtro, né? Então, ó, os três itens selecionados dividido pelo tomate, pelo suporte do tomate, certo? E aí eu usei esse primeiro filtro para dizer para qual que eu quero selecionar. Então, se eu seleciono esses três itens, eu divido pelo primeiro. No K2, eu seleciono esses dois itens, eu seleciono os três itens e divido pelos dois primeiros. Olha lá. Os três itens, né? Os três itens selecionados, dividido pelo primeiro e pelo segundo, que aqui é o índice de confiança do K2, que é o A. Se eu pegar aqui tomate e arroz e a cerveja, então como é que eu vou fazer isso? Ó, tomate, arroz e a cerveja. Aí ele faz essa conta de confiança aqui, porque aí ele está considerando os três itens selecionados dividido pelos dois aqui. Se vocês acharem que está muito confuso, quiser que eu grave outro vídeo e faça mais dois filtros para separar bem assim, ou três, sei lá quantos filtros, não tem limite para quantos estados alternativos você quer usar, tá? Então, se você quer usar muitos estados alternativos, pode fazer separado. Eu só confesso, eu já estava meio cansado, falei, putz, não vou fazer tudo de novo. Aí eu acabei usando esses três para fazer esse cálculo aqui e eu seleciono aqui no mesmo lugar para fazer esses outros cálculos aqui, certo? Sendo que na prática, não sei até onde você vai fazer esses cálculos aqui. Provavelmente você vai querer fazer o ranking de uma tabela com vários cálculos, ou vai querer fazer tudo isso pelo script ali. Então, é só uma questão de entender como é que funcionam os cálculos e fazer isso pelo script. Quer que eu grave como é que faz isso no script e calcular isso para milhões e milhões e milhões de linhas pelo ranking? Deixa nos comentários aí, de repente vai que eu pego uma semana de folga só para fazer isso, né? Beleza? E para fazer o cálculo do lift, mesma coisa. Olha lá. É só pegar, né, os três itens selecionados, divide pelo peso do tomate, que é o que é selecionado no primeiro filtro ali, tomate ou qualquer outro que você selecionar, né? E pega o filtro 2 e o filtro 3, né? Para fazer o peso, que é essa aqui, né? Você pega
Porque aqui na frente, lá no lift, depois que passa, ó, 1, 2, 3 é 1 por 2, né? E os outros é 2 por 1, tá? Aí aqui na frente o cálculo é diferente, né? E aí os 2 por 1, os 3 itens selecionados, o primeiro filtro, né? O primeiro filtro multiplica os outros dois, o tomate, o arroz e a cerveja, né? Então, o tomate multiplica o peso do arroz e da cerveja. Então, o tomate multiplica o peso do arroz e da cerveja. Mas o detalhe é que eu posso escolher, né, qual é o item, entendeu? Não precisa ser fixo. Então, o primeiro filtro eu escolho quem vai estar aqui, o segundo e o terceiro filtro eu escolho quem vai ser essa combinação aqui. Ou, nesse outro aqui de baixo, eu faço o contrário. Eu vou pegar os 3 itens, né? Eu vou pegar os 2 itens e dividir por 1. Multiplicar 2 por 1, né? O peso desses dois pelo peso de 1. Entendido, né? E aí você pode fazer qualquer combinação. Ah, quero pegar aqui, ó, o abacate, o frango e o arroz. Não tem. Não teve, né? A mamadeira, ó, o frango e o tomate. Também não teve. A mamadeira, o frango e a mamadeira. Só a mamadeira. Mamadeira, mamadeira, mamadeira. Aí não faz sentido, né? Ó, 4, 4, 4, dá tudo igual, né? Não faz sentido você selecionar o mesmo item. Aí dá até para colocar regras, né? Do tipo, se eu selecionar a mamadeira aqui, a mamadeira some daqui. Se eu selecionar aqui, some desses dois. Aí você pode ir colocando as regras que você quiser, pode ir fazendo as seleções que quiser. Aqui eu parei no 3, você pode fazer o K4, K5, K6, K7, K80. Só que lembre, né? Cada vez que você acrescenta mais um K aqui, você vai ter que acrescentar também nas fórmulas aqui embaixo esse cálculo e essa separação, e aí vai ficando cada vez mais complexo. Então não é nenhuma questão de performance do AQL em si. Se você fizer esses cálculos todos por script, você pode fazer cálculos muito maior, com uma rede muito maior de análise e tal. Então vai da necessidade de cada um. Eu acho que esse nível aqui de 3 é suficiente para a maioria dos casos, para algum planejamento, para o usuário fazer as próprias combinações dele, né? Esse que é o foco principal. Ao invés de você calcular e deixar tudo pronto e entregar na mão do usuário, disponibiliza um recurso desse que o cara vai fazer. Pô, nossa, esse item aqui é o que mais vende. O que mais vende é cerveja, beleza. Eu quero saber aqui o que mais vende com o segundo lugar que mais vende com o quarto lugar. Então, olha só, o primeiro lugar, o produto que mais vende, com o segundo lugar que mais vende, com o quarto lugar, eu vou ter duas ocorrências da 0,25, né, 25% das vezes eles são vendidos juntos ali. A confiança é de 0,33 para cerveja com arroz e mamadeira. E o lift é de 1,33. E a cerveja e arroz para mamadeira é de 0,4 a confiança. E o lift é de 0,8, né? Ou seja, acho que faltou essa explicação, né? O lift abaixo de 1 quer dizer que tem pouca influência, e quanto mais acima de 1, né? Quanto mais para baixo de 1, pouca relação. Esqueci o termo técnico agora. E acima de 1, quanto mais longe de 1, maior a evidência de que é melhor, né? Então, de colocar junto e etc. Beleza? Pô, desculpem aí a falta de ânimo, estou um pouco cansado, já está muito tarde, já passou da meia-noite, meia-noite e meia. Não vou editar esse vídeo hoje. É sábado, tá? Isso é um sábado. Quer dizer, agora já é domingo, né? Domingo, meia-noite e meia. E eu vou editar esse vídeo para publicar ele segunda-feira. Bom domingo, bom final de semana para vocês. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.